Olá galera, tudo bem? Meu nome é Tabata e eu trabalho como psicoterapeuta aqui na Austrália. E todas as pessoas que me conhecem sabem que eu já trabalhei em um centro de detenção juvenil aqui. Sempre me perguntam, e aí Tabata, como foi essa experiência? Então hoje eu vim aqui contar um pouquinho mais dessa experiência pra vocês. Eu decidi pegar algumas perguntas mais importantes, assim, e se vocês tiverem curiosidades mais específicas, eu posso fazer um outro vídeo explicando um pouco melhor pra você. Então vamos lá. Tabata, como que você foi parar no centro de detenção juvenil aqui na Austrália? Na realidade, eu tinha motivações pessoais. Durante a minha infância, eu tinha um irmão mais velho, que infelizmente hoje não está mais aqui com a gente, e o Papai do Céu tem ele. E assim, por muitos anos da minha vida, eu cresci com ele meio que mostrando comportamentos problemáticos. E durante a minha vida adulta e conforme eu fui amadurecendo, eu comecei a experienciar um level de culpa em relação ao falecimento dele, sabe? No sentido de tipo, tava tão visível, várias questões assim que ele tava passando quando criança e quando adolescente, e eu não pude ver isso, sabe? Eu não pude ajudá-lo. Então isso fez com que eu tivesse uma certa curiosidade e talvez até uma certa empatia para jovens labeled, né, como problemáticos. E no topo disso, depois de alguns anos aqui na Austrália, eu também estava em um contexto em que eu estava buscando ir para a área de psicologia. E eu comecei nessa área através de um voluntariado na linha de prevenção contra o suicídio, que é a Lifeline, que fez com que eu recebesse um treinamento como Crisis Supporter. Então eu estava recebendo várias ligações e lidando com pessoas, e isso fez com que eu também acabasse ingressando na faculdade de psicologia e direcionando a minha vida para entrar nessa área. E como eu já era uma adulta responsável pela minha vida, vamos dizer assim, eu não podia só estudar, sabe? Eu precisava também encontrar um emprego. E era um trabalho que pagava bem, e eu achei que isso poderia ser uma primeira porta para que eu entrasse nessa área. E eu acabei passando para entrar nessa posição. A posição que eu apliquei inicialmente foi de Youth Worker, uma posição razoavelmente comum aqui na Austrália. Foi a partir dessa posição em que eu ingressei também na minha área aqui. Antes de começar, o que você achava que esse trabalho ia ser? E qual foi a primeira coisa que te fez perceber que não era nada disso? Bom, eu acho que o que eu imaginava que esse trabalho seria era basicamente eu ajudando jovens e crianças totalmente vulneráveis, que muitas vezes as necessidades emocionais e físicas não foram atendidas pelos pais ou pelos caregivers deles. E eu tinha uma visão muito romântica de como seria trabalhar no centro de detenção, sabe? Imaginei eu, tipo assim, sei lá, talvez Branca de Neve, com meus 7 anões, e eu, sei lá, ia dar amor e carinho e atenção e escutar, e aquilo seria o suficiente, sabe? Essa era a impressão daquela vaga. E quando eu percebi que não era sobre isso, foi durante o treinamento da vaga, em que a questão de segurança vinha muito à tona, sabe? E não só vinha à tona, como a gente teve um treinamento físico durante o nosso processo de treinamento. O treinamento era algo razoavelmente longo, se eu não me engano, foram quase 2 meses. Já faz tempo que eu trabalhei lá, então não lembro exatamente quanto tempo foi, mas foi um treinamento pago e foi mais ou menos uns 2 meses, assim, para você poder realmente começar a trabalhar no centro de detenção. E parte desse treinamento tinha um componente físico, que a gente era treinado por alguns staffs de lá, e esses staffs eles eram treinados pela polícia aqui de Queensland. Então foi quando eu percebi que, caralho, não é só sobre essa parte de romântica de você, sei lá, ser uma boa ouvinte, ou de você poder, sabe, ajudar pessoas vulneráveis, mas também tinha um componente, assim, de segurança muito grande em que você era responsável por lidar. Que tipo de trabalho você fazia lá, de forma geral? Bom, e para vocês, a posição é Youth Worker. Assim, na sociedade, um Youth Worker tá ali como um suporte pro dia a dia, assim, do jovem, e se encapsula 1 milhão de coisas, sabe? Desde componentes práticos, de tipo assim, cara, eu vou levar aquela criança pra escola, pro cinema, pra passear, pra ver os amigos, você vai ser um bom ouvinte, você vai ajudar com a rotina daquela criança ou daquele jovem, você vai ser um ouvinte, você vai fazer tipo um papel mais ou menos, eu não diria uma mãe ou um pai, sabe? Que são papéis muito únicos, mas talvez de um tio legal, vamos dizer assim. Mas esse tio também tem que impor limites às vezes. Mas esse é o papel do Youth Worker na comunidade. No centro de detenção tem as suas similaridades, porém também existem grandes diferenças. E assim, você tá ali, você tá participando da rotina, assim, do dia a dia do centro de detenção. Isso envolve comida, desde o café da manhã, quanto janta, quanto café da tarde, almoço, escola, assim, tudo que encapsula no dia a dia, assim, de um jovem dentro de um centro de detenção. Mas você também tá ali
na questão da segurança, sabe? Aqui no centro de detenção juvenil de Queensland, eu não sei como que é nos outros lugares da Austrália, você não tem polícia ou correctional officers working there. Você tem só Youth Justice Staff. Youth Justice é o departamento que contrata esses youth workers para trabalhar no centro de detenção. E Youth Justice é um trabalho do governo, né? Youth Justice é um departamento do governo e esse é um trabalho do governo, se faz sentido. O dia a dia, assim, com jovens era basicamente isso. Se você tava num shift diurno, você chegava lá bem cedo. Se eu não me engano, o shift começava 7 horas da manhã, 6 e pouco da manhã. Então você chegava lá, você fazia o check-in, você pegava gear, você tinha várias gears de segurança, você tinha uma body cam aqui, você tinha um colete, um vest, você tinha rádio, vários equipamentos assim de segurança que você precisava estar com esses equipamentos durante o seu dia inteiro. Você geralmente tinha um shift de 12 horas, então era um shift bem longo, apesar de ter alguns shifts que eram um pouco mais curtos, mas a gente pode entrar em mais detalhe em um outro vídeo. E você ia lá, você tinha que acordar eles, você tinha que providenciar o café da manhã, você tinha que os levar para a escola, e tudo isso, cara, era uma grande missão, porque você tá dentro de uma sessão com 12 jovens, e geralmente tinha um ratio, né, que uma youth worker cuidava de quatro crianças e adolescentes. Então, geralmente, você trabalhava com você e mais 2 youth workers, no total 3, e mais um section supervisor, o supervisor daquela sessão. E, assim, cara, essas rotinas parecem muito básicas, mas quando você está lidando com jovens, assim, que tem regulação emocional muito baixa e que tem diversas dinâmicas acontecendo até dentro de uma sessão mesmo, entre aqueles jovens, essas coisinhas básicas demoram um puta tempo pra você conseguir, tipo assim, fazer com que eles tomem café, sem ter uma briga. Levar pra escola. Levar pra escola era uma missão, assim, gigante, porque você tinha que preparar todos eles, né, pra tomar banho e tal, se arrumar pra ir pra escola, e você tinha que mover a sua sessão com os outros staffs e os outros jovens, aqueles 12 jovens, da sessão, né, a sessão, eu digo, onde eles estão presos, para uma área principal, assim, no meio do centro de detenção, em que tinha as escolas, e você, tipo, ficava com 4 jovens que você era responsáveis, dentro de uma sala de aula, e você tá falando com jovens, de novo, com regulação emocional muito baixa, muitas vezes com diversos tipos de diagnósticos, desde TDAH, quanto autismo, quanto defiant disorder, borderline, tipo assim. Então, você gerenciar essas dinâmicas dentro de uma sala de aula é um terror, literalmente é um terror, e muitas vezes dá incidente. Quando acontecia briga ou qualquer coisa assim do tipo, você tinha que lidar com aquilo, você tinha que tentar desescalar isso de uma forma verbal, e caso o seu verbal não fosse o suficiente, você tinha que escalar isso muitas vezes para um restraint, que era uma intervenção física, em que você tem que pegar o seu rádio, chamar um código. Existem vários tipos de códigos. O código amarelo era um dos mais comuns, que era geralmente conflito, briga, e você precisava de staff assistance. Então, você tentava escalar aquele incidente, aquela situação ali na hora, e quando aquilo não era possível, você tinha que escalar aquilo, chamar um código e agir fisicamente, fazer um restraint daquela criança fisicamente. E, cara, é muito normal staff, assim, passar por acidente de trabalho, se machucar. Tipo assim, totalmente normal. E é um ambiente muito hostil, no sentido de, tipo assim, cara, não é só essa visão romântica que eu disse, sabe? Você tem que estar totalmente ligado na questão de segurança. Então, por exemplo, eu tinha que estar posicionada, nunca estar posicionada com minhas costas pra ninguém. Eu tinha que saber quantas crianças estavam ali o tempo todo, e se você vê que tem uma criança faltando, você tem que fazer um scan ali muito rápido. Você tem que saber quais são as saídas, você tem que saber quais são os staffs que estão ali com você, se aqueles staffs estão confortáveis, se houver algum tipo de incidente, se eles conseguem escalar aquilo, se eles conseguem agir fisicamente com você, se eles vão ser supportive. Você também tem que observar quem é o seu section supervisor. O section supervisor, né, o supervisor daquela sessão naquele dia, todo dia é diferente, sabe? Tanto o mix de staff, você podia estar trabalhando com diversos tipos de staff, e quanto o supervisor tinha uma rotação, tinha várias sessões, são várias sessões, né, e também tem uma rotação muito alta de funcionário, então você sempre estava trabalhando com pessoas novas, com supervisores novos, e o supervisor que você tinha naquela sessão fazia toda a diferença, tanto no suporte pros próprios funcionários, caso algo acontecesse, mas também com as crianças. Por exemplo, se fosse um staff muito de boas, às vezes essas crianças, elas usavam isso pro próprio benefício, sabe, e fazia com que o dia fosse uma bosta, vamos dizer assim.
E, enfim, e aí beleza, aí você tem que, de novo, depois da escola, você tem que mover aquelas crianças de novo, e quando você tá movendo criança, tipo assim, você tem que pedir clearance no rádio pra base, tem uma base monitorando, tipo, os movimentos ali no centro de detenção e tal, e, e basicamente falando, é, quando você estava fazendo esses movimentos dentro do centro de detenção, é sempre com a base, com o rádio, pedindo clearance, e você tinha que estar muito ligado, porque esses movimentos, assim, eram momentos, assim, vulneráveis, porque se você está movendo uma criança que tem conflito com uma outra seção e com outras crianças, e essas crianças estão se movendo ao mesmo tempo, e eles meio que se olham, é muito provável que você vai ter um incidente ali e você vai ter que lidar com aquilo, entendeu? É, enfim, isso é um pouquinho do dia a dia, assim, de um youth worker. E no topo disso, você também tem os momentos, esses são os momentos talvez mais cruciais, mas nessa troca, assim, você tá construindo relações com jovens, você tá conhecendo eles, você tá construindo confiança. Esses jovens vêm de ambientes muito traumáticos, na maioria das vezes, então são jovens que não confiam, que eles estão sempre muito vigilantes, estão sempre muito te testando, se faz sentido. Eles testam você, assim, de uma forma bizarra, e cada criança é diferente. Então, o que funciona com uma criança muitas vezes não funciona com a outra. Então, você tem que ter um jogo de cintura, assim, muito grande. E eu lembro que um dos conselhos, assim, principais no centro de detenção de vários staffs, assim, é pick your battles, né? Escolha suas batalhas, porque existem batalhas, assim, dentro do centro de detenção que talvez não compense, sabe? Então, você também tinha que se adaptar naquele environment e usar das suas fortalezas, né, das suas strengths ali naquele momento para que você fosse flexível e que você tivesse um jogo de cintura. E uma das, assim, das challenges principais que eu encontrava muito no centro de detenção se você é legal demais, esses jovens, eles conseguem captar isso e muitas vezes eles veem isso como se você fosse fraco, sabe? E isso pode gerar vários problemas dentro do centro de detenção para você, em que muitas crianças elas estão te testando e passando em cima de você e você não tem autoridade nenhuma. Só que se você também for para um outro lado do spectrum, assim, que você é muito rígido, isso também não é legal, sabe? Eles geralmente não é relatable, e isso também faz com que você não construa aquele rapport com essas crianças. Então, você tinha que sempre estar encontrando um fine balance em ser legal, mas também ser uma autoridade e não perder essa autoridade dentro do centro de detenção. E acredite, você vai ser testado de várias e várias formas. Esse era o turno do dia, o turno da noite era bem diferente, então o turno da noite você chegava lá na hora do jantar, mais ou menos, e eles iam jantar. E aí eles ainda estavam tecnicamente soltos ali na sessão com os outros jovens, e depois você ia passar pelo processo de que cada criança vai pro quarto, vai ser tecnicamente preso ali, né, naquele quarto. E então você precisa ajudá-los com necessidades básicas, tipo desde toalha, roupa, comida, whatever que eles precisem, assim. E depois eles vão ser tecnicamente presos. E aí no turno da noite, basicamente, você tá monitorando, você tá trabalhando com outro staff também. Geralmente, cada sessão, assim, tem o lado A e o lado B. Então, geralmente, o turno da noite você não tem a mesma quantidade de staff. Você tem um supervisor geral, que toma conta de todas as sessões. E você tem um staff do lado A e do lado B. Então, você tá ali com o staff do lado A ou do lado B. E vocês podem passar, tipo assim, tecnicamente à noite ali, trocando uma ideia e trabalhando tecnicamente juntos, mas você tem que fazer aquele monitoramento das crianças durante a noite, porque durante a noite é quando vários outros tipos de incidentes podem acontecer, tipo suicídio. Então a gente tinha muito Code Pink, né, que tipo assim, tentativa de suicídio. E você tinha que ficar olhando na câmera, observando se eles estão bem, se eles estão vivos, e lembrando que caso algo aconteça com esses jovens, essa responsabilidade pode cair em cima de você. Então tinha um peso razoavelmente alto, entendeu? No shift da noite também, apesar deles estão tecnicamente trancados, né, presos durante essa noite toda, ainda assim existia várias oportunidades assim para ter incidentes durante a noite também. E também às vezes era os momentos em que você conseguia conversar com essas crianças, porque eles têm tipo um interfone assim do quarto tipo assim, pro office, onde ficava, tipo, os staffs com um monte de câmera, tipo, era uma cena de filme, assim, sabe? E eles ficavam ligando e trocando uma ideia, então às vezes eu ficava trocando uma ideia também e tal. Durante o meu processo lá, teve muitos jovens, assim, que eu construí relações super legais. Tinha muitos jovens que realmente, tipo assim, me desafiava bastante também, de eu ter que respirar fundo muitas vezes e falar assim,
Deus, dê-me sabedoria para lidar com essa situação, porque não era fácil também. Algumas crianças, sabe? Na realidade era bem challenging, assim. Mas também existia muitas outras que você dava muita risada, jogava vôlei, jogava ping-pong, jogava cartas e xadrez, e conhecia um pouco mais a história deles, assim, eles eram engraçados, muitos deles bem gangster também, então você conseguia ter um insight de qual que era a sua motivação daquilo, o que te fez levar aquilo. Cara, que não sale muito comum roubo de carro. Crianças adoram, tipo assim, usar drogas e drogas assim pesadas, tipo metafetamina, tipo com um grupinho assim deles e roubar uns carros e só carro de alto padrão, sabe? Tipo assim, sei lá, tipo Teslas, Mustangs, Ferrari, tipo assim, isso era um dos crimes mais comuns, invasão de casa também. E também tinha outros crimes assim pesados, desde estupro quanto assalto de mão armada, assassinato, enfim, tinha diversos crimes ali, e jovens, e muitos desses jovens, eles eram, como eu posso dizer isso, frequent clients, né? Eles eram admitidos no centro de detenção, eram presos, saíam para a comunidade, às vezes ficava algumas semanas fora, meses, alguns jovens no mesmo dia já ia preso de novo e voltava. E lembrando que muitos desses jovens que faziam isso, que voltavam assim com muito rápido, geralmente eram jovens que também experienciavam muitas dificuldades fora daquele ambiente, né? Porque querendo ou não, apesar de você estar dentro de uma prisão, vamos dizer assim, você ainda tem um teto, você ainda tem amigos, você tem comida, você tem staff, então ainda tinha um senso de rotina que muitos daqueles jovens fora daquele contexto não tinham. Então fazia com que eles gostassem de estar ali de alguma forma. Isso também era algo razoavelmente problemático também, porque obviamente é um centro de detenção, sabe? É uma punição. E quando aquilo é melhor do que a sua realidade fora daquilo, quão útil aquela intervenção, vamos dizer assim, está sendo, sabe? Então também trazia outras questões de functionality, tipo assim, aquilo era algo que vai fazer com que aquela criança se reabilitasse no mundo, e muitas vezes a resposta era um não. Que tipo de formação, experiência alguém precisa para trabalhar nisso? É muito comum você ver pessoas ali com background em psicologia, em social work, em counseling, em childcare, em criminology. Bastante gente assim que estudava criminology vai para o centro de detenção. Mas também vaga que também não requer alguma formação. Com experiência de trabalho você também consegue entrar. E eu também vi algumas pessoas com background, tipo, mais relação à segurança também, tipo um background já foi policial, ou militar, ou segurança. Eu sei que em algum momento o centro de detenção eles estavam tentando evitar em contratar pessoas com esses backgrounds de tipo assim policial, militar, segurança, porque eles queriam que o centro de detenção tivesse uma pegada mais restaurativa, né? Tipo assim, de restaurar e reabilitar aqueles jovens, então eles buscavam contratar pessoas mais com foco mais terapêutico. Porém, a rotatividade de funcionários muito alta, eles sempre experienciam challenges, assim, em ter staff o suficiente para estar lá. Então, não é algo que muitas vezes eles conseguem só contratar pessoas com background terapêutico, sabe? Muitas vezes eles também têm que recorrer para pessoas de outras áreas também e dar essa oportunidade. E se eu ser bem sincera com você, muitas pessoas, assim, que não tinham necessariamente uma formação acadêmica eram excelentes trabalhadores, muitas vezes melhor do que pessoas que tinham uma experiência vasta, assim, acadêmica, para te falar a verdade. O centro de atenção é um trabalho, não é um trabalho ordinário, é um trabalho em que você lida com jovens e adolescentes complexos, e isso realmente é um desafio, sabe? Eu já trabalhei com adultos complexos, mas jovens e crianças complexas, muito mais difícil de lidar do que um adulto, se faz sentido. Tanto que Correction Services é quem lidar com os adultos prisioneiros. Chegou um momento em que eles falaram, a gente não é treinado para lidar com crianças e adolescentes e estamos lavando nossas mãos e é isso, vocês se virem. Youth Justice entra em cena e se virem. Então, você vê, tipo assim, um portfólio, assim, de pessoas com backgrounds diferentes, culturas diferentes e tal. Mas, culturalmente falando, as crianças lidavam muito bem com neozelandeses, que tinha bastante pessoas, assim, da cultura mais maori. Eles eram gigantes, assim, tanto os homens quanto as mulheres. E aquilo trazia uma presença, assim, para eles no campo, né, ali no field. Que fazia com que as crianças abaixassem um pouco a bola, e quando você tava trabalhando, principalmente uma mulher, quando você tá trabalhando com os dois caras, assim, que são gigantes, que tem um porte físico grande, cara, isso te traz um senso de segurança muito grande, pode apostar. Vale a pena financeiramente? O salário compensa o tipo de trabalho? Cara, o salário do centro de detenção é um salário razoavelmente alto.
Na época, isso já faz anos e anos que eu trabalhei no centro de detenção aqui, eles pagavam mais ou menos US$ 45 a hora. Imagino que isso tenha melhorado também, porque tem um sindicato que está sempre agindo ali, sempre estavam tentando lutar para os direitos dos trabalhadores, porque querendo ou não é um ambiente bem hostil, que existe vários riscos assim para os funcionários, então o salário tem que ser razoavelmente alto para você querer ficar em um ambiente desse. Você ganhava quinzenalmente falando e você poderia trabalhar lá de uma forma casual ou em um full-time contract. O casual valia muito a pena, eu escolhi trabalhar lá de uma forma casual, porque não te falta trabalho, então você não tem essa instabilidade se você vai ter um shift ou não te falta trabalho, se você quiser, na quinzena, assim, se você quiser trabalhar os 15 dias, eu posso te garantir que você vai conseguir fazer isso lá. E o que acontece como você trabalhava quinzenal, em um contrato casual, eu dava 6 dias, geralmente, na quinzena, porque o turno são de 12 horas, assim, no dia, então fazia com que eu trabalhasse só, tecnicamente, 6 dias, que era, tipo, base, na quinzena, e você trabalha esses 3 dias, 12 horas por dia, por US$ 45 a hora. Eu fiz uma continha rápida aqui pra vocês, então isso dava US$ 3.240 bruto, né, antes do tax, antes do imposto aqui. E se você escolher pegar só um shift extra, tipo assim, você fazer 7 dias na quinzena, o sétimo dia você ganhava time and a half. O seu salário por hora ficava mais ou menos uns 67,50 por hora. E se você trabalhasse 7 dias na quinzena, isso bruto, né, iria mais ou menos para 4.050 antes de imposto e tal. E se você fizesse 8 dias na quinzena, isso dava mais ou menos 5.130 bruto antes do táxi. Cara, era um salário razoavelmente alto. E se por um acaso você tivesse que ficar também, sei lá, 1 hora a mais daquelas 12 horas, ou qualquer coisa do tipo, você ganhava double time também, pela hora extra, então você ganhava quase US$ 100 a hora, o que fazia com que o seu salário tivesse um bolso muito grande. E lembrando, na época que eu tava fazendo isso, eu tava dando psicologia full time na faculdade aqui na Austrália, então fez com que isso me desse uma estabilidade muito grande, porque muitas pessoas aqui na Austrália, elas vão pra áreas tipo hospitality, que você ganha mais ou menos tipo 20 e poucos dólares a hora, então você tá em um trabalho que você ganha bem por hora, e você tem um shift longo de 12 horas, apesar de ser razoavelmente cansativo, assim, você ainda trabalha pouco, então você consegue estudar full time também, se faz sentido, ainda assim ganhando bem. Então, financeiramente falando, foi uma época assim, vacas gordas na minha vida, então compensa. Você já se sentiu em perigo trabalhando lá? Cara, sim, com certeza, todos os dias, basicamente, você tem que estar bem ligado, assim, nessa questão de segurança. De novo, mais uma vez, você tá lidando com pessoas complexas, com jovens complexos, altamente traumatizados, com pouca regulação emocional, e existe também uma cultura de I wanna be gangster, I wanna be the top shit, you know? Então, muitas vezes você tinha, assim, muita briga de poder entre os jovens, entre eles, assim, mas também entre staff, e muitos staffs também entravam um pouco nessa dinâmica. Então, é um ambiente que você tem que estar bem ligado, assim, na sua segurança, e muitas vezes o que acontece quando você está lidando com um incidente, se você não tem um good risk assessment, isso faz com que você fique muito tunnel vision. Por exemplo, você tem 2 crianças brigando aqui, só que você tem 12 crianças no total naquela sessão, você não pode simplesmente focar nessas 2 crianças que estão brigando, você tem que ter uma visão ampla daquelas 12 crianças, porque geralmente essas 2 crianças brigando é uma distração para outras coisas acontecerem. Então você vê muito staff também, tunnel vision nesse incidente aqui, sendo que existe mais 10 crianças que estão ali tecnicamente soltas se a sua atenção está indo só nisso aqui. Então isso faz com que você esteja em risco, sabe? Se faz sentido. E também já teve vários incidentes em que eles podem pegar algo como um weapon. E, cara, it is what it is, entendeu? Você tá em um centro de detenção. Existe risco, sim. É um trabalho arriscado, sim. Você tem que estar bem ligado. E se você não tiver, assim, pode ser que sei lá, você se machuque nesse trabalho, se eu ser bem sincera com você. Eu não vejo que é um trabalho pra você ficar no long term. Eu vejo que é um trabalho, assim, que você pode passar uma temporada lá, vai fazer com que você cresça muito, não só como profissional, mas como pessoa. Mas, assim, depois de um tempo, é um trabalho que o seu cortisol tá lá em cima, entendeu? Então, qualquer trabalho que o seu level de cortisol é muito alto, isso tem um impacto muito grande na sua saúde, tanto mental quanto física. Então, não indico como um trabalho long term. Porém, se você tem uma curiosidade e se você quer também fazer uma grana, é um trabalho legal para esses fins. O que mais te chocou nesse trabalho? Cara, eu acho que foi ver uma realidade, assim, da Austrália que até então eu não via, sabe? Eu acho que a minha visão da Austrália por muitos anos foi muito romântica, no sentido de, tipo assim, cara, a Austrália é um país perfeito, de primeiro mundo, safe, secure.
Isso fez com que isso meio que se quebrasse pra mim, se faz sentido. Existe crime aqui na Austrália, e existe muitas coisas assim que acontecem behind the scenes que não é muito exposta nos jornais, e muitos imigrantes, eles não fazem ideia, eles não sabem nem que isso existe aqui na Austrália, apesar que nesses últimos anos está ficando mais evidente. Então, isso fez com que eu meio quebrasse essa visão romântica que eu tinha da Austrália e começasse a ver a Austrália, a colonização aqui da Austrália ocorreu razoavelmente recentemente, e a população australiana, eles passam hoje pelo impacto da colonização, se faz sentido. Então você ainda vê o coping mecanismos deles, no sentido de tipo assim, cara, existe um problema muito grande com álcool, com droga, existe um alto índice de violência doméstica, regulação emocional, assim, muito... as pessoas, assim, têm uma regulação emocional quase zero, explode por tudo. População também, assim, tem vários tipos de diagnósticos, então você vê um lado dysfunctional, né, do país, e isso fez com que eu me chocasse um pouco, pra ser bem sincera com você. Depois de um tempo também trabalhando no centro de detenção, cara, tipo assim, eu tranco minhas portas, tipo assim, por muitos anos aqui na Austrália eu não trancava nada, deixava até meu carro aberto e tal, tipo, hoje eu não só tranco, como eu sou super aware of my environment, onde eu tô indo. Você passa a ver, assim, essas pessoas meio dysfunctional em todo lugar. É como se fosse, sei lá, pássaros, entendeu? Tá ali, presente, em todos os lugares aqui na Austrália. Que tipo de pessoa você acha que se daria bem nesse tipo de trabalho? Cara, pessoas que têm um psicológico forte, sinceramente. Se você é uma pessoa razoavelmente vulnerável, tanto fisicamente quanto emocionalmente falando, você vai ser massacrado, de verdade. O que me fez sair de lá? Eu sempre vi essa posição como algo temporário na minha vida. Eu só queria meio que ingressar nessa área da psicologia. Era um trabalho do governo também, então fez com que eu conseguisse moldar o meu currículo de uma forma que abriu muitas portas, sabe? E em algum momento no centro de detenção também, não recebi a oportunidade de trabalhar na corte, e trabalhava, o meu empregador ainda assim era Youth Justice, era o centro de detenção, porém eles precisavam de time lá na corte, e isso fez com que eu saísse do field ali, tipo assim, do centro de detenção mesmo, fosse experienciar a corte, o que era trabalhar com esses jovens, mas não dentro do centro de detenção na corte. Isso também é um assunto para um outro vídeo, mas foi um dos motivos que eu saí, assim, do centro de detenção, e depois eu acabei saindo de Youth Justice, assim, no geral, para ir para Child Safety. Child Safety é o conselho tutelar aqui na Austrália, vamos dizer assim. Então isso fez com que eu tivesse uma visão muito ampla, porque inicialmente eu comecei o trabalho com aqueles jovens, com aquelas crianças, e depois quando eu fui pro conselho tutelar, muitas vezes eu lidei com os pais dessas crianças que estavam no centro de detenção, e aí você consegue ter uma visão, assim, muito mais ampla sobre aquela situação. E isso fez com que eu refletisse também nas minhas experiências com esses jovens, sabe? Porque eu acho que depois de um momento, como essa visão muito romântica ela meio que se quebrou, eu me percebia cristalizando uma outra visão mais rígida em relação a esses jovens, sendo que na realidade, quando você conhece os pais, tudo faz sentido, sabe? E isso fez com que eu entendesse por que aquelas crianças estão naquele contexto ainda mais. Eu já tinha uma ideia, mas eu não sabia a dimensão das experiências dessas crianças fora do centro de detenção. Aquilo para mim abriu os meus olhos de uma outra forma. E como profissional também, eu queria experienciar outras áreas, vivenciar outras coisas, então essa foi a razão pela qual eu saí de lá. Por esse vídeo, para não ficar tão longo, é isso. Foi um prazer compartilhar essas experiências aqui com vocês, e até o próximo vídeo. Beijos, tchau!